Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, desde já, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, quero ler com vocês a partir do verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 38. Enquanto vocês estão abrindo, e se, por favor, você puder ficar de pé. Essa é uma palavra que eu posso dizer, é uma daquelas palavras que surgem no nosso coração como uma espécie de chuva temporã. Chuva temporã, você sabe, é aquela chuva imprevisível, né? De repente ela cai, você não estava esperando. Não é uma chuva do caju que a gente sempre espera aqui em determinado mês do ano. É uma chuva do nada. Tantas coisas vieram no meu coração para falar nessa noite a vocês, mas o Espírito Santo, como impediu Paulo de ir à Macedônia, oh Senhor, me impediu de ir aos textos que eu queria muito pregar nessa noite. Então vamos ouvir o Espírito Santo, né? Melhor ouvir o Espírito Santo e deixar que Ele vá ministrando nas nossas vidas. Todos abriram? Atos capítulo 2, a partir do verso 38, a palavra diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Em um só sermão do Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se renderam a Jesus naquele dia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra nos diz que Jesus deixou o Espírito Santo, o Paráclitos de Deus, para que pudéssemos ser ensinados e guiados por Ele. E nesse instante, Deus, nós sabemos que o que nos move como igreja é exatamente o fato de termos o Espírito Santo de Deus entre nós e em nós. E a nossa expectativa nessa noite é que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa vir como uma chuva poderosa sobre as nossas vidas, como um vento poderoso a soprar no nosso interior, tirando, dissipando todo medo e abrindo os nossos corações, para que o bom vento, a boa brisa, a brisa fecunda do Espírito Santo possa entrar na nossa alma, que as águas dessa chuva possam lavar o nosso interior e possamos beber de toda a água viva de Deus nessa noite para nós. Nós oferecemos as nossas vidas, os nossos corpos, a nossa mente, as nossas consciências e submetemos tudo isso à soberania do Senhor e ao poder da Tua palavra. Que ela venha ao nosso encontro, nos ajude, nos console, nos repreenda, na medida que o Senhor desejar falar conosco, Pai. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de continuar, deixa eu beber uma aguinha ali, porque ar-condicionado, pode sentar, amados. Ar-condicionado tem essa bênção maravilhosa de você estar no ar e vocês no calor, mas ali fica muito seco, né? O tempo está ficando aos poucos seco.
Irmãos, a igreja evangélica, ela experimentou um crescimento vultuoso há aproximadamente uns 50 anos. Há 50 anos, a nossa igreja, a igreja da qual nós fazemos parte, essa instituição, essa comunidade que chamamos igreja evangélica, tem crescido, e para uns tem crescido assustadoramente, para outros tem crescido como sinal da provisão de Deus para o nosso tempo. E é verdade que essa igreja, ela tem crescido nesses 50 anos, principalmente por dois fatores que se destacam, dentre muitos outros. O primeiro fator é a natureza evangelística da igreja. A igreja é uma massa de pessoas que foi vocacionada por Jesus para ir ao mundo e pregar as boas novas do Evangelho. Essa comunidade, então, não foi constituída para ficar dentro da igreja, mas para desempenhar um importante papel fora da igreja. A palavra chama aqui de mundo, na realidade, as sociedades. Todas as sociedades nas quais a igreja chegasse, ela deveria desempenhar um importante papel de levar o Evangelho de Jesus, de pregar esse Evangelho que diz: arrependam-se dos seus pecados, porque chegou o tempo onde o amor misericordioso de Deus abriu as portas da misericórdia e trouxe salvação em seu tempo seguro. Mas é verdade que há um outro fator que acabou desempenhando também um importante papel no crescimento das igrejas evangélicas, que é a capilarização dessa igreja. A igreja evangélica, como as primeiras igrejas cristãs, as igrejas primitivas tinham esse poder de se capilarizar, de se ramificar na sociedade. Nós temos evangélicos nas estruturas mais baixas da nossa escala socioeconômica, as mais altas. Nós temos pedreiros, nós temos empregadas domésticas que foram alcançadas por Jesus, mas também temos empresários, temos políticos que professam hoje na nossa nação a sua fé. Também ela se capilariza em muitos espaços, em muitos ambientes. Aqui, por exemplo, nós estamos professando a Jesus, mas o Tiago com certeza já deve ter visto muito culto lá no presídio. Porque seja na igreja, seja no hospital, seja no presídio, a igreja tem essa capacidade vinda do Espírito Santo, de como uma boa água de Deus, a água você tenta impedir ela de entrar na chuva, é difícil porque ela vai entrando em cada buraquinho. É uma das habilidades que o próprio Espírito Santo foi colocando na igreja e fez com que a igreja evangélica também crescesse muito no nosso país. Mas sem dúvida alguma, e eu creio que você vai concordar comigo, um dos elementos que se destacam para além desses dois, principalmente num contexto de pós-modernidade, onde as mídias abrem portas agora em tudo que é lugar, espaço e tempo. Quando a igreja evangélica foi para a mídia, foi para a televisão, quando surgiram os primeiros televangelistas que nós importamos dos Estados Unidos para cá, e depois começamos a ter os nossos, aí o boom veio. Aí nós tivemos uma grande massa de pessoas que começaram a se interessar por essa coisa chamada fé protestante, que foi deixando de ser nomeada como fé protestante, No meu tempo ainda de adolescente, quando a gente ia falar da nossa fé na sala de aula, os professores perguntavam: você é protestante? Quando eu falava alguma coisa sobre a minha igreja, você é protestante? Hoje a gente fala, você é evangélico, Já não somos mais reconhecidos como protestantes. Hoje nós somos evangélicos, fazemos parte dessa massa gigante que se chama igreja evangélica. E com os primeiros televangelistas, amados, houve um otimismo muito grande. Um otimismo muito grande que alcançou todas as esferas dessa massa chamada igreja evangélica. Das igrejas históricas, as igrejas pentecostais e neopentecostais,
Todo mundo estava soltando fogos, porque transpareceu ali que, enfim, um discurso que a igreja já faz há muito tempo de que o Brasil é do Senhor Jesus. Chegou o tempo de se realizar essa promessa. Igrejas históricas acabaram se beneficiando com os televangelistas. Igrejas batistas, igrejas metodistas, igrejas Assembleia de Deus, igrejas presbiteriana, acabaram oferindo, vamos dizer, o seu quinhão, a sua parte, nesse avanço do televangelismo no nosso país. Só que, amados, a nossa história conta que a euforia não se prolongou por muito tempo. Porque logo pensadores muito sérios, e pastores muito sérios, e pastoras muito sérias do Evangelho, que pregam o Evangelho há anos, e conhecem os movimentos e os lugares e os caminhos por onde a igreja já percorreu lá atrás, e percorre agora, e vai percorrer amanhã, e vai voltar de novo a percorrer. Esses homens e mulheres de Deus começaram a perceber que, na realidade, não havia tanto motivo de euforia assim. Por quê? Porque foi se percebendo que boa parte das igrejas que começaram a aparecer para a sociedade eram igrejas que estavam trazendo rupturas com uma perspectiva de fé mais tradicional, mais bíblica, que fazia com que houvesse uma espécie de ameaça àquilo que nós, ou que o apóstolo Paulo gosta de chamar de sã doutrina. Esses televangelistas, eles trouxeram para o seu discurso, o discurso na televisão, coisas do tipo vendas de objetos sagrados, né? Uma espécie de simonia, onde se apresentavam nos seus programas objetos que poderiam curar pessoas, que poderiam inclusive salvar, né? Não, se você colocar esse sabonetinho de arruda, eu não estou falando de candomblé não, estou falando de igreja evangélica que faz. Se você colocar o sabãozinho de arruda no meio da roupa do seu marido, creia que Deus vai trazer salvação para a sua casa. As igrejas históricas, os pensadores, os pastores, que levam mais a sério o Evangelho, começaram a perceber que, na realidade, o que estava acontecendo, irmãos, foi um profundo desvio da igreja, ou pelo menos de boa parte da igreja. Porque não era só uma questão de teologia da prosperidade ou de mercado da fé na igreja. Era uma questão de tirar o foco de Deus e transformar os cultos em cada vez mais cultos antropocêntricos. Onde as pessoas não iam mais à igreja para honrar e louvar a Deus. Elas iam exclusivamente para pedir bênçãos. Se Deus não pudesse fazer algo para elas, em favor delas, se Deus não fosse esse balcão de negócios, onde as pessoas faziam sacrifícios e Deus responderia com bênçãos, a igreja não seria mais um lugar interessante, como realmente deixou de ser. Porque nesse movimento, nesse boom do televangelismo, muitas igrejas históricas quase fecharam. Porque de repente, no meio da euforia, eles perceberam: opa, nós estamos abrindo mão de princípios e valores muito caros para a igreja. Porque houve mulheres e homens que deram literalmente o sangue por esses princípios e valores. E agora, de repente, nós estamos abrindo mão disso tudo. Irmãos, de modo que o retrato que nós temos hoje, atualmente, infelizmente, de algumas igrejas, eu sou modesto ao falar algumas, é de uma cena de guerra e de desastre. E a pergunta é: será
que há salvação para a igreja evangélica brasileira, ou pelo menos para aquelas que decidiram beber dessas águas e pautar o seu coração nessas teologias. É por isso que o texto da noite vem a calhar. Porque eu acredito, irmão, sinceramente, que quando nós estamos perdidos no hoje, a melhor coisa a fazermos é olharmos para trás, como a Bíblia diz, né? Para onde você está, olha para trás, vê onde você caiu e volta, não é isso? A melhor coisa é parar para perceber e refletir sobre onde foi que caímos, como foi que caímos e em que pedras nós tropeçamos. É por isso que o texto, na realidade, de Atos capítulo 2, que é um texto que vai trazer a imagem, né, daquilo que a gente convencionou chamar de a primeira igreja primitiva, que foi a igreja primitiva de Jerusalém, ela nos ajuda a pelo menos pensarmos na possibilidade de enxergarmos no meio de todo um menu, de um cardápio de igrejas que nos são lançadas como certas e erradas. Essa igreja nos aparece como uma espécie de modelo para onde podemos recorrer, voltar, olhar e pensar: será que estamos mais longe desse modelo de igreja ou estamos mais próximos dela? Porque quando nós olhamos a igreja de Jerusalém nascendo ali na capital da Judéia, o que nós estamos, amados, é diante de uma igreja modelo mesmo para nós. A igreja de Jerusalém não está aqui nas Escrituras por acaso, ela serve para nós como um modelo, como uma espécie de farol que nos ajuda a olhar para aquilo que Jesus sonhou de igreja. O que Jesus sonhou para que a igreja fosse? Nós temos a igreja primitiva de Jerusalém. Esse é o modelo. Isso não significa dizer, por que o modelo? Porque é uma experiência, foi a primeira experiência, foi a experiência original da igreja. A primeira igreja da história começou aqui, em Jerusalém, com um grupo de no mínimo 120 pessoas que se reuniam num cenáculo, oravam, cultuavam, como nós acabamos de ler, partiam pão, cantavam, supriam as necessidades uns dos outros e faziam com que o evangelho florescesse de tal modo que ganhava a simpatia do povo. As pessoas que não conheciam o evangelho olhavam para a igreja e diziam: eu quero fazer parte disso. Eu quero ser alcançado por esse movimento maravilhoso da verdade da Escritura que me transforma e do carinho e do afeto de uma igreja que me acolhe e me socorre nas minhas necessidades. Isso não significa dizer, irmãos, é importante dizer isso, que a igreja primitiva é a igreja ideal, que a igreja primitiva é a igreja perfeita. Porque se você lê Bíblia mesmo de verdade, você vai lembrar de grandes conflitos que já aconteceram no seio dessa igreja modelo. Quem não lembra da ácida discussão sobre a gente abre o evangelho para os gentios ou fica para os judeus? Isso deu pano para a manga. Isso deu um problema tão grande que teve que os colunas, os líderes da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, aparecer para dizer: irmãos, espera aí, vamos fazer então o nosso primeiro sínodo aqui, primeiro movimento aqui para a gente discutir sobre isso. Quem não lembra, até porque o autor, o Lucas, não nos dá tantos detalhes sobre a briga, eu não creio que a coisa tenha ido para as vias de fato. Mas quem não lembra da épica briga de Paulo e Barnabé, hein? O negócio foi feio. O negócio foi feio, irmãos. Foi tão feio que um olhou para o outro e disse: não quero ver sua cara, quero ir para um canto, eu vou para um canto, você vai para o outro e a gente faz o evangelho assim, dessa forma.
Não, a igreja que a palavra de Deus está nos oferecendo como um modelo para nós olharmos e buscarmos ser, não é a igreja perfeita, porque a igreja, ainda que seja uma constituída por Jesus, por gente salva por Jesus, por gente modelada e transformada pelo Espírito Santo, ela continua sendo constituída por pecadores, por gente que tem falhas morais, éticas, sexuais que precisam ser resolvidas. Senão não vai para o céu, não. Então nós não estamos olhando, e nem o Espírito Santo está nos desafiando a ver uma igreja perfeita. Está nos fazendo o seguinte desafio, o Espírito Santo, nessa noite: de olharmos para aquela igreja que mais próxima temporalmente estava de Jesus, e que sim, vocês vão perceber, aprenderam, assimilaram, com muito mais paixão e amor, com muito mais devoção e seriedade, a proposta de Jesus de Nazaré para a sua igreja. A palavra vai começar a história da igreja de Jerusalém com um grande evento chamado o Dia de Pentecostes, né? Se você é do meu tempo e gostava do Matos Nascimento, né? Me vem aquela música, Dia de Pentecostes, o fogo a casa encheu, né? No dia de Pentecostes, nós vemos lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz a palavra que no dia de Pentecostes, Deus cumpriu a sua promessa para a igreja. Porque lá em Atos 1, Jesus tinha dito, já ressuscitado, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a promessa. Essa promessa que Jesus fez foi logo depois do período, ou melhor dizendo, foi no período da Páscoa. Período da Páscoa. Mas em Atos 2 nós estamos a 50 dias da Páscoa. Por isso, Pentecostes. Pentecostes era a famosa festa, né? Você vai encontrar lá em Êxodo, em Levíticos, a festa das semanas, ou a festa das colheitas. É a festa de Pentecostes. Depois de 50 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos em um determinado lugar, e olha o que aconteceu. Atos capítulo 2, por favor, abram comigo. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Irmãos, a primeira coisa que precisamos entender, que faz com que a igreja primitiva surja para nós como igreja modelo, é o fato incontestável de que estamos diante de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos diante de uma igreja apenas que tem o Espírito Santo. Não é uma igreja apenas de pessoas que se renderam a Jesus, professam a Jesus e dizem, eu tenho o Espírito Santo. Não, é mais do que isso. São pessoas que são cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. E nós vamos entender o que significa ser esse cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é ser energizado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter dentro de si o poder do Espírito Santo. Aqui nessa noite tem alguém cheio do Espírito Santo?
Tem mesmo? Diga amém. Diga amém. Então, amados, você tem todo esse poder de Deus dentro de você. Porque você é cheio do Espírito Santo. E é por ter sido uma igreja cheia do Espírito Santo que aquela igreja se via movida, animada, encorajada, desafiada, em plena perseguição judaica dos líderes religiosos. Aquela igreja não desanimava. Aquela igreja não faltava culto, porque sabia que havia uma legião romana que chegou em Jerusalém. Não. Podia chover canivete. Aquela igreja, aquelas pessoas iam para o cenáculo para cultuar a Jesus. Porque havia esse poder do Espírito Santo dentro delas, que animava elas, que as impulsionava para frente. É tanto que a primeira manifestação poderosa desse fato do Espírito encher aquelas 120 pessoas está narrada ainda em Atos capítulo 2. Pedro, o menos dócil dos discípulos, é por isso que foi um grande milagre também. O menos dócil, o menos calmo, o menos tranquilo dos discípulos foi exatamente aquele que o Espírito Santo tomou e fez Pedro pregar um sermão daqueles em que 3.000 pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e também começam a ser cheias do Espírito Santo. Esse é o movimento do Espírito, porque quando o Espírito vem, ele nos dá essa ousadia. Que coisa boa, hein? É quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Que coisa poderosa. Porque quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, essa igreja ela fica avivada. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, essa igreja também é animada como a igreja primitiva. Essa igreja começa a dar os frutos do Espírito, e para ela o Evangelho, e para ela a mensagem da graça de Deus, e para ela o reino de Deus verdadeiramente é uma prioridade. Eles dão a vida. Quando nós, irmãos, somos cheios do Espírito Santo, e esse nosso primeiro impacto com o Espírito Santo, a gente gosta de chamar de primeiro amor, né? Você lembra quando você experimentou o seu primeiro amor? Lembra? Lembra quando o Espírito Santo veio até você? Você podia estar gripado, você podia estar com a perna machucada, você pedia a muleta da igreja e dizia: ei, pastora Silene, ei, pastor Dalmo, ei, pastora Atiza, me empresta aí, porque eu quero ir para o culto. Se chovesse, você vinha debaixo de chuva na sua bicicletinha. Não era não? Está lembrado disso? Vocês estão lembrados que não havia praticamente nada, a não ser algo que realmente limitasse você absolutamente, você não conseguia ir. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus realmente começa a encher alguém, esse alguém é plenamente avivado e animado pelo Espírito Santo. Aquela igreja, a igreja de Jerusalém, nós podemos dizer também que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ela é uma igreja que nasce do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que todo aquele que, Jesus vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, é como um vento, né, que ele manda para onde quer, mas é alguém nascido do Espírito. Porque o novo homem, ele precisa também ter esse contato com o Espírito. Mas a igreja de Jesus, irmãos, também nasce por um profundo mover e por uma profunda atuação do Espírito. Porque na realidade a igreja de Jesus nasce como essa entidade poderosa quando o Espírito Santo é derramado sobre ela.
Porque é quando o Espírito Santo atua na igreja primitiva que ela começa a ser igreja de fato e não só de direito. É nesse momento que a igreja começa a ir aos rincões das trevas para, empoderada pelo Espírito Santo, fazer milagres, fazer prodígios, curar, saquear o inferno para povoar os céus. Porque é uma igreja que nasce do Espírito Santo. É uma igreja relevante no seu tempo. É uma igreja impactante na sua geração. Por quê? Porque sendo cheia do Espírito, ela tem a presença do Espírito, ela tem a direção do Espírito e ela é melhorada e transformada pelo Espírito Santo. As pessoas que adentram nela entram de um jeito, mas saem melhoradas para a glória de Deus. É esse nascimento, é essa manifestação do Espírito que faz com que uma igreja seja uma igreja autêntica, uma igreja genuína de Jesus. Sem a atuação poderosa do Espírito Santo em uma igreja, ela não é igreja. Ela pode ter na sua fachada a inscrição Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Regular, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Pentecostal das quantas. Se não houver o Espírito Santo de Deus lá, não é uma igreja, é um agrupamento social de pessoas que possuem um interesse comum em religião e no Deus cristão. Porque para ser igreja, é preciso que haja verdadeiramente a ação do Espírito Santo, transformando, mas também colocando essa igreja em movimento para além das paredes dela. Irmãos, quando a gente fala sobre isso, a gente acaba tendo que ter o cuidado de parar um pouco para explicar coisas que já deveriam estar entendidas claramente na cabeça da igreja. Porque a percepção que tenho, e talvez não seja a sua, mas é a minha, talvez porque eu estou há 30 anos essa coisa maravilhosa chamada igreja evangélica, e depois passei 5 anos estudando mais a fundo os princípios da nossa fé e a nossa realidade como comunidade de Jesus, num seminário teológico. A minha percepção é que parece-me, e também quando eu uso a palavra parece-me, eu estou sendo modesto, porque na realidade, como quando Jesus diz, você quer conhecer uma árvore? Olha para os frutos, não é assim? Você quer conhecer uma igreja? Tem que olhar para os frutos. Tem que olhar para os frutos, irmãos. E quando a gente olha para o fruto, ou pelo menos a minha leitura subjetiva tem sido essa, eu tenho ficado preocupado. Porque em muitas das nossas igrejas há praticamente uma espécie de abolição do Espírito Santo. Uma abolição meio que maquiada de avivamento do Espírito Santo. E como é que você consegue perceber isso, pastor Dalmo? Pelos frutos. São igrejas, na maioria das vezes, muito grandes, onde se você entra, há toda uma animação física e eufórica, mas há uma falta de compromisso com o ensino bíblico. São igrejas que se organizam com o único objetivo de crescer, de quantidade em detrimento da qualidade espiritual, que incham. Inchar é uma coisa, irmãos, crescer é outra. E que acabam substituindo a presença viva do Espírito Santo
por técnicas de neurolinguagem, técnicas psicoemotivas, para arrepiar o rebanho, para fazer as pessoas chorarem compulsivamente, para elas gritarem, para elas caírem no chão, para elas ficarem na parede, batendo a cabeça e pedindo perdão a Jesus. Como se todos esses sinais fossem sinais de uma verdadeira atuação do Espírito Santo. Porque se há tudo isso, mas não há um púlpito onde se prega o Evangelho, nós não estamos diante de uma igreja onde o Espírito está atuando. Não estamos, amados. E pelo contrário, ao invés de enfatizar o viver, o que nós temos percebido, amados, é que estamos enfatizando o performar. Eu vou para a igreja para performar que estou sendo cheio do Espírito Santo, que estou sendo usado e tomado com ousadia pelo Espírito Santo. Mas quando chega segunda-feira, não é o homem cheio do Espírito Santo que estava no domingo que está lá no trabalho. Às vezes não precisa nem passar de domingo para segunda. Às vezes basta um ruído na família no domingo à noite, depois do culto, para as máscaras caírem. Amados, nessa constante fome por performar e não por viver, nós estamos nos distanciando e perdendo, na realidade, a verdadeira noção bíblica do que é ser cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, irmãos, não é você sair de um culto e dizer assim: nossa, me arrepiei hoje, que legal. Sabe o que é você sair cheio do Espírito Santo? É você conversar com sua esposa no carro dizendo assim: amor do céu, hoje Deus me confrontou de uma maneira. Eu estava fazendo isso, mas eu preciso mudar. Cheio do Espírito Santo. Eu estava me comportando assim, amor, mas a partir de hoje vou mudar de rota. Vou melhorar como pai. Vou melhorar como esposo. Vou melhorar como um profissional no meu trabalho. Porque ser cheio do Espírito, amados, mais do que chorar, eu não estou abolindo você de chorar. Eu nos louvores, às vezes os meninos estão louvando aqui, eu choro mesmo. Só falta eu gritar também. Mas se eu gritar aqui, vocês vão falar: misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus. Mas às vezes dá vontade mesmo. A questão não é chorar. A questão não é você se tremer cheio do Espírito Santo. A questão é esse movimento, isso tudo vai durar quanto? Vai durar até segunda? Vai durar até terça? Na quarta-feira você já vai estar nas suas redes sociais disparando ódio para todo mundo, para os seus desafetos. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, amados. Porque ser cheio do Espírito Santo, não é isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo em Gálatas 5? É ter o fruto do Espírito Santo. É ser moderado, é ser temperante, é ser um homem e uma mulher do amor, é ser um homem e uma mulher pacíficos, fruto do Espírito Santo. Amável, bondoso, longânimo. Sabe o que é longânimo? É uma das palavras que eu não gosto, mas eu tenho que aprender a ser mais longânimo com o Espírito Santo. É ter a paciência esticada até você explodir. Ai, Senhor, eu quero falar umas verdades aqui para Ele. Ah, Senhor, eu quero pular na jugular dela. Aí o Espírito Santo fica, há muito tempo eu gostava de dizer assim: você sabe o que é o Espírito Santo? Eu vejo o Espírito Santo assim, tive que ver assim na minha vida. Eu não vejo o Espírito Santo como uma pombinha, não. Na maioria das vezes o Espírito Santo se revela para mim como uma camisa de força. Eu quero enlouquecer, o Espírito Santo me amarra e diz:
Vai tomar um gadernal espiritual agora. Aqui, ó, o gadernalzinho espiritual. Aqui, ó. Pá! Senhor, tá bom. Tô tão bem, Jesus. Mas quando a gente olha, irmãos, essa verdadeira linha de montagem, parece que a igreja está se transformando na Ford. A gente quer produzir, a gente quer quantidade, a gente quer isso, aquilo, bora aumentar, aumenta. E os crentes que saem desse tipo de igreja não parecem nada com os carros da Ford. Ou parecem, né? Que eu tenho um amigo meu que diz, rapaz, não compra carro da Ford, porque é a pior furar. Ou carrinho para dar problema. Às vezes é. Porque ou crente, ou cristão, que tem uma grande dificuldade de se parecer com Jesus. Sabe por quê? Porque na realidade, irmãos, o tipo de gente que o Espírito Santo produz é outro tipo de gente, viu? Não é o tipo de gente que na primeira luta grande da vida começa a dizer, mas eu não fui fiel, Senhor. Olha a mentalidade da teologia, da prosperidade, da teologia coach na cabeça. Mas eu estou sendo fiel, Senhor, e o Senhor está fazendo isso. É uma produção em massa de crentes infantilizados, superficiais e constantemente frustrados com Deus. Porque aprendem nesses lugares que Deus está aí para dizer sim às suas vontades. Quando o Evangelho nos ensina a orar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe o que é orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É dizer o seguinte nas entrelinhas para Jesus e para Deus: Senhor, até mesmo quando as minhas vontades disputarem com as tuas, mesmo quando as minhas vontades acharem que essa vitória, que esse ganho, que isso aqui vai ser bênção, mas o Senhor disser, não vai ser, contra todas as minhas expectativas, eu quero continuar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é submissa ao Espírito Santo. Aprende a confiar em Deus, no Espírito Santo. Pode até se desesperar no início, mas depois confia. Sabe qual era o tipo de gente que a igreja primitiva produzia, irmãos? Que a igreja primitiva de Jerusalém produzia? Isso a gente cheia do Espírito Santo. Sabe quem? O tipo, o naipe de gente do tipo Estevão. Cria da igreja primitiva de Jerusalém. E sabe como é o fim da vida de Estevão? Não é com a Hilux, acredite. Não é glorificando a Deus pelos bens materiais que ele auferiu sendo fiel ao Senhor. Ele não terminou a vida com muito dinheiro no bolso. Pelo contrário, né? Que era um costume da igreja de Jerusalém. A gente vai falar isso sem ser nesse domingo, no próximo, que eu quero transformar esse sermão em 2. Havia um costume que para você entrar na igreja primitiva, você tinha que vender todos os seus bens e distribuir aos pobres da igreja. Não terminou rico, não terminou famoso, não terminou um grande pregador para os padrões, para os nossos padrões. Porque quem é o grande pregador? Qual é o pregador mais famoso e poderoso que a gente conhece, hein? É o pregador que chega na igreja com carro de luxo, Andréia. Ou seja, eu já estou fora de ser um pastor poderoso e cheio do Espírito Santo. É um pastor que não vê problema nenhum
entrar numa igreja humilde, com adereços de ouro, com anel de diamante. Porque a ideia, irmãos, ali é a seguinte: eu sou rico porque sirvo a Deus. Isso é teologia da prosperidade toda, teologia da prosperidade pura. Porque se fosse assim, Paulo não seria um servidor de Deus. Morreu decapitado, pobre também. Trabalhou até o último dia de vida construindo cabana. Estevão morreu apedrejado. E no meio do apedrejamento, nós não vemos Pedro dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Cadê a minha retribuição, a minha fidelidade, a minha oração? Eu tenho até carteirinha de dizimista. Nem sei se existe mais carteirinha de dizimista. Na minha época tinha. Estou tão no século passado, tá vendo? Olha aqui minha carteirinha de dizimista. Não, sabe o que Estevão faz? Estevão começa a pregar. Ele está sendo apedrejado, ele começa a pregar. E no final ele diz: glória a Deus, eu estou vendo o Filho de Deus à direita do Pai. O tipo de gente que a igreja primitiva produziu, irmãos, foi Filipe, foi Barnabé, o pai da consolação. Quem ajudou Paulo, mesmo sofrendo todos os preconceitos da igreja, por ter sido um violento assassino de cristãos, perseguidor de cristãos, foi Barnabé que foi aos pouquinhos trazendo Paulo à igreja, e Paulo pôde florescer, e floresceu a ponto de ser o maior, pelo menos para mim, depois de Jesus, o maior teólogo da igreja, até hoje, imbatível. Hoje nós estamos carentes de gente como Estevão, vocês perceberam? Vocês perceberam que estamos carentes de gente como Filipe, como Barnabé, e nós estamos nos acostumando com isso. Sabe por quê, amados? Porque nós já estamos na cilada do inimigo. Nós não vamos cair ainda, já está na nossa consciência. E o meu receio é que tenha coisas que infelizmente o inimigo já tenha vencido. Porque para tirar da cabeça da nossa igreja, e quando eu digo nossa igreja não é só a Sião, da nossa igreja, nós corremos o risco até de sermos chamados de herege. O quê? Falar que na realidade Deus não abençoa os seus, abençoa. Mas há momentos que Deus vai falar o que falou para Paulo. Paulo orou 3 vezes: me cura, me cura, me cura, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: a minha graça te basta. Que para mim sempre soou como um não soft, como um não civilizado e delicado. Segunda coisa, irmãos, para a gente acabar, é que a igreja primitiva não se destacava apenas por ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela também era uma igreja implacável na sua fidelidade ao ensino dos apóstolos. Você está em Atos capítulo 2, por favor, mais uma vez. Vamos ler aqui só para ir memorizando isso. Atos 2, 24. Diz o seguinte: eles quem? A igreja de Jerusalém, primeira igreja de Jesus de Nazaré no mundo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, a igreja primitiva, ela desde muito cedo reconheceu os apóstolos como figuras autoritativas da igreja. Não houve nenhuma resistência ao fato dos apóstolos de Jesus terem surgido e aparecido como lideranças da comunidade. E não havia essa resistência, tanto no seu caráter pastoral como no seu caráter de ensino. Ou seja, tudo que os apóstolos ensinavam, a igreja tinha como palavra de Deus. É por isso que nesse momento aqui, inclusive, que nós estamos lendo,
a palavra dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, nós não temos ainda Novo Testamento. O Novo Testamento está em formação. O que está acontecendo aqui é o seguinte, irmãos: a igreja, ela se reunia ali em dias de culto nesse cenáculo, ou em algumas casas, como o próprio texto diz, né? Iam de casa em casa fazendo esses cultos, e nesses cultos os irmãos perguntavam coisas do tipo: ei, Tiago, conta aí, que história você tem para contar hoje sobre Jesus? E Tiago contava. Ei, Pedro, que parábola temos hoje para nós aprendermos sobre Jesus? E Pedro contava. E foi assim, nessa vida de contar a palavra, de ministrar a palavra, que aos poucos a igreja sentiu a necessidade de registrar isso. E nós temos as cartas, nós temos os evangelhos, nós temos Apocalipse, que é um grande livro barra carta, né? A igreja não resistia a essa autoridade dos apóstolos, irmãos, porque ela reconhecia neles os legatários da mensagem de Jesus. Sim, foi aos 12 que Jesus escolheu, e também foi aos 12 que Jesus apresentou e ensinou lições não somente públicas, mas secretas. Talvez você lembre lá em Mateus capítulo 13, do verso 10 a 11, que eu não lerei só por causa do tempo, que Jesus tinha acabado de contar a parábola do semeador. E chega um momento que os discípulos de Jesus perguntam: mestre, por que é que você só ensina em parábolas, hein? Que às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende, né? A ideia parafraseando é isso aqui. E Jesus diz aqui nesse texto, né? No texto de Mateus capítulo 13, do verso 10 a 11, ele diz: porque essa gente ainda está com o coração endurecido, eles não conseguem entender, mas a vocês eu estou dando a oportunidade de conhecerem os segredos do reino de Deus. Não era para que esses apóstolos ficassem com esses segredos para si, era para que eles posteriormente, porque não era o tempo daquelas pessoas conhecerem aquilo que Jesus queria revelar apenas à sua igreja. E realmente nós temos todo o testemunho do Novo Testamento que diz respeito a coisas muito nossas, coisas para a igreja mesmo. Então esses seguidores de Jesus, eles viam realmente esses apóstolos como figuras autoritativas, porque eram os escolhidos de Jesus. Tinham recebido essas lições e eles não tinham dificuldade nenhuma de absorver e de aprender. Por isso que eles se alimentavam todos os dias. O texto que nós lemos no início dessa palavra diz que todos os dias eles se reuniam. E todos os dias se alimentavam do ensino dos apóstolos, que na realidade era o ensino de Jesus. Era o evangelho de Jesus sendo transmitido para a igreja por meio dos apóstolos. Eles consultavam os apóstolos e iam aprendendo cada vez mais de Jesus. Irmãos, ser dedicado às Escrituras, ser dedicado ao ensino dos apóstolos, significa nada mais, nada menos do que se interessar pelo Evangelho de Jesus, que para nós é palavra de Deus. Significa prestar atenção nessas palavras e tornar essas palavras um testemunho de vida para as nossas vidas. E é por isso mesmo, amados, que a igreja primitiva, ela crescia, ela não inchava. Porque inchar, até um câncer incha. Ela crescia madura, ela crescia consciente, mas também ela crescia crítica. Ela crescia tendo um senso crítico acerca do que é a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém se dedicava aos ensinos dos apóstolos, porque nós vamos perceber em alguns outros textos que vamos chegar agora, que havia uma grande preocupação por parte da liderança dessa igreja. Lembra que eu disse, os colunas, os líderes da igreja de Jerusalém eram 3:
o maioral era Tiago, irmão de Jesus. Mas 3 praticamente pastoreavam essa primeira igreja. Nós não tínhamos um pastor. Era como aqui na Igreja Batista Independente de Sião. Eram 3 cuidando da igreja primitiva de Jerusalém. Era Tiago, irmão de Jesus, João e Pedro. E olha só o que o Pedro, em sua carta, por favor, vamos abrir esse texto, 1 Pedro, capítulo 4, 1, vai falar a uma igreja a quem ele está endereçando essa carta. Nós não sabemos qual igreja, mas se Pedro tem essa noção, é porque certamente ele cultivou e desenvolveu essa percepção na sua igreja, na igreja onde ele era pastor, na igreja primitiva. João diz assim, 1 João capítulo 4, 1, olha que palavra do apóstolo João. Amados, se todas as igrejas entendessem finalmente isso, meu Senhor. Ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Deixa eu traduzir, não creiam em qualquer pastor. Deixa eu melhorar, não creiam em qualquer pregador, em qualquer pastor, em qualquer profeta. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem. Tenham senso crítico. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse pensamento da igreja primitiva foi um pensamento, irmãos, que acabou influenciando outras igrejas. Eu tinha trazido muito versículo aqui, mas eu vou pular eles para melhor dizendo, para dois que dizem respeito a um pregador, um excelente, um exímio pregador, um homem cheio do Espírito Santo, que também acabou desenvolvendo essa consciência, porque provavelmente ele herdou essa consciência da igreja primitiva, que havia difundido essa consciência em todas as outras igrejas primitivas. Praticamente todas elas nós vemos essa recomendação do apóstolo Paulo. Por favor, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler a partir do verso 13, já estamos finalizando. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 13, quero ler só 13 ao 15. Pronto. Do 13 ao 15, olha que palavras duras, que adjetivos pesados Paulo usa para irmãos em Cristo, pregadores, entre aspas, do evangelho, que na realidade estavam sendo falsos profetas e pregando o falso evangelho. Paulo diz assim em sua 2ª carta aos Coríntios: pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu fico imaginando o pregador que estava lendo isso e dizendo: meu Deus do céu, será que Paulo está falando de mim? Porque eu estou fazendo umas artes aqui mesmo na igreja de Corinto. Paulo chega e diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O que Paulo está dizendo, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é advertindo a igreja a cuidado a quem vocês estão emprestando os seus ouvidos. Porque às vezes, achando que estão emprestando os ouvidos a Deus, estão emprestando os ouvidos a Satanás. Satanás é muito ousado, irmãos. Satanás foi capaz de entrar no jardim de Deus e corromper Eva. Ele não entraria na igreja, não assaltaria o púlpito de uma igreja, e não seria como um anjo de luz pregando moralidades para enganar a sua igreja, a igreja de Jesus. Paulo não está falando sobre falsos profetas que estão fora da igreja.
Paulo está denunciando abertamente falsos profetas, falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos. Trabalhador fraudulento é trabalhador que enriquece às custas dos outros, que faz do evangelho um objeto de lucro, como Paulo denunciou em outro momento. E Paulo vai dizer, realmente, o objeto o servir a Deus só nos traz, né? A piedade só nos traz lucro, mas não é esse tipo de lucro. Em outro momento, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 3 ao 6, fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar sobre Eva. Paulo vai dizer assim, logo nos versículos anteriores a esse mesmo capítulo, 2 Coríntios 11, do 3 ao 6. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sinceridade e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Posso não ser um orador eloquente, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Sabe por que a igreja se preocupa, amados, com o ensino da palavra? Sabe por que a igreja primitiva se preocupava em se dedicar ao ensino dos apóstolos? Sabe por que Paulo bate e rebate esse problema na igreja? Porque quando a igreja tem a sua mensagem adulterada, a igreja consequentemente tem o seu propósito adulterado. Porque o evangelho de Jesus para nós, na realidade, é uma grande, boa e perfeita bússola, que aponta para a igreja o que ela deve ser e fazer. Quando não é mais a bússola que temos, a perfeita bússola, mas uma bússola quebrada por um falso profeta, que nos aponta não o norte magnético, mas o leste do pregador, mas a teologia estranha do pastor, a igreja começa a se perder, a igreja fica confusa, como a gente tem visto em muito lugar. A igreja vai perdendo o propósito. Qual é o propósito maior da igreja? Todos nós sabemos, não? Glorificar a Deus. O maior propósito da igreja é nós glorificarmos a Deus com a nossa vida. Reni, sabe qual é o segundo maior propósito da igreja? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda a criatura. Esses são propósitos muito claros e definidos da igreja de Jesus. Mas como a nossa cabeça teológica está muito confusa, a gente está abraçando muita pauta que não é pauta do evangelho de Jesus. Estamos gastando energia, estamos gastando dinheiro, estamos gastando os nervos. Tem gente muito doida aí já, enlouqueceu, militando por causas e ideologias que nada tem a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. Nós não fazemos mais missões, mas estamos nos envolvendo com política de uma maneira estranha, irmãos. Muito tempo para isso, pouco tempo para oração. Muito tempo para superficialidades, pouco tempo para a pregação do evangelho. Eu quero terminar com isso aqui, e não vou me furtar de falar sobre isso não. A igreja não vê problema nenhum em pagar de 4 a 6 mil reais para homens subirem em um monte vestidos de laranja. Para serem os novos legendários de Jesus. E ficarem lá por algum tempo, buscando a Deus. Muita energia para pouca produtividade no evangelho. Queremos ser homens de Deus subindo no monte. Quer ser homem de Deus, irmão?
Tem muito lugar no sertão do Nordeste precisando de missionário. A gente tem secretaria de missão. Pastor, eu quero... aí você vai se transformar no homem de Deus, você sabia? Você vai se transformar no homem de Deus quando você fala assim: ô pastor, tem uma vaguinha aí, lá em Angola, em Moçambique. Tem uma missionária que manda direto fotos e vídeos e filmes de Moçambique. Pastor, que legal. Hoje nós celebramos aqui porque nós conseguimos comer peito de frango depois de alguns meses. E as crianças, aleluia, glória a Deus. Pastor, olha aqui, pastor. Nós mandamos a oferta no ano passado de missões. Ela falou: pastor, nossas crianças não tinham havaianas, não tinham sandália. Ela me mandou o vídeo das crianças com as sandalinhas. Meu Deus do céu, enchendo o olho de lágrima por causa de sandália. E a alegria mesmo era porque as sandálias eram coloridas. Eram coloridas as sandálias. Meu amado, não paga 6 mil reais para subir um monte para ser homem, não. Diz-me aqui, vai lá caçar calango e dá glória a Deus que você está comendo calango. Se oferta para fazer, sabe o quê? Não os propósitos que a igreja moderna está indicando para você fazer. Deus já foi claro: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo eventos demais para nós mesmos. É acampamento espiritual para lá, é piquenique para cá, e passamos horas nessas programações que estão transformando a igreja numa mulher obesa, com pouca mobilidade, com pouca saúde espiritual. É tempo de olharmos para a igreja primitiva e começarmos a orar dizendo assim: Senhor, quero voltar ao início de tudo, eu quero reconstruir. Vamos colocar de pé? Feche os seus olhos, irmãos, porque eu posso dizer com muita tranquilidade que eu não sinto que essa palavra tenha sido para repreender vocês, porque graças a Deus eu posso testemunhar que somos outro tipo de igreja. Mas tenho certeza que essa palavra está servindo para conscientizar muitos de vocês. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o dono da igreja, e a Tua palavra é a bússola da igreja. Embora, Senhor, em muitos lugares essa bússola já não aponte mais para o lugar correto, não por causa de um problema nela, mas do problema de quem manuseia ela. Senhor, nós queremos Te pedir nessa noite pela igreja evangélica no Brasil, porque o Senhor não nos separou, Deus, para certos propósitos que se tem colocado para a igreja correr e se desgastar. O Senhor tem propósitos definidos, porque há muita gente carecendo de salvação. Há muita gente carecendo de que a palavra chegue a ela, Senhor, sem palha, sem distorções. Que chegue a ela e realmente seja uma palavra que muda a vida. Que seja uma palavra que não seja envelopada com outras coisas, mas que seja a pura, simples e genuína palavra de Deus, que sempre mudou, libertou e transformou vidas e continua fazendo isso. Nos ajuda a chegar, Deus, à estatura de uma igreja primitiva de Jerusalém. Não nos deixa desperdiçar tempo com o fútil e com o desnecessário. Nos ajuda, em meio a todo esse barulho e ruído, voltarmos o nosso coração para o Espírito, voltarmos o nosso coração para a palavra, voltarmos ao chamado e ao propósito para o qual Deus nos chamou.
Nós colocamos os nossos corações, as nossas vidas te pedindo isso. Resgata na nossa igreja como um todo, Pai, nesse país e em todos os países do mundo, essa consciência de que igreja, de que tipo de igreja precisamos ser. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Diga amém.